Se você quer matar qualquer tentativa de fazer o novo, pergunta, você tem 100% de certeza? Você fala isso para sua equipe e está falando bem assim, não mude, porque qualquer mudança você vai não ter 100% de certeza. E às vezes no planejamento a gente mata isso e às vezes a gente mata isso silenciosamente. Então a ousadia, o aceitar a insegurança de algumas decisões, ela faz parte do jogo. Vou testar 3 produtos, pode ser que 2 não funcionem. Mas se eu não testar, pode ser que daqui a 2 anos, 30% do meu faturamento não venha. O ego das pessoas está muito envolvido no seu planejamento e é uma dificuldade de revisar coisas que não estão funcionando. É um discurso muito comum você ouvir falar de que nos trouxe até aqui não é a mesma coisa que vai nos levar para lá. Só que as coisas dentro das empresas têm um legado, né? A cultura da empresa, ela muitas vezes segura. Então, quando eu tenho uma empresa realmente focada em crescimento, não é só coisa nova, novidade, é também revisar as antigas. Olá, campeão! Olá, campeão! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, o podcast Venda Mais. O assunto de hoje é planejamento estratégico, mais especificamente, erros que você não pode cometer em 2026. Marcelo e eu vamos cobrir esses erros, porque senão você vai cair numa rotina de fazer o planejamento, mas repetir algumas coisas que poderiam ser melhoradas, e aí não aproveita tanto. Com certeza absoluta vai render muito. Quero saber dos teus comentários, opiniões. Temos workshops sobre planejamento estratégico, ajudamos a fazer isso, fazemos diagnóstico. Eu queria que você deixasse, se você tem alguma dúvida sobre planejamento estratégico, coloque embaixo se você faz, se você não faz, o que funciona, o que não funciona. Somos fãs apaixonados por isso e, justamente por sermos fãs, estudamos muito e sabemos que muitos erros são cometidos. Então, vamos falar sobre isso hoje. Marcelo, para começar, comentários de abertura? Prazer estar aqui com você, Raul. Prazer estar com todo mundo que nos ouve. Vamos falar desse tema super quente, num momento importante de falar desse tema, porque mesmo nós trabalhando com planejamento estratégico, principalmente planejamento estratégico comercial há muitos anos, as armadilhas, elas ficam passando na frente da gente o tempo todo. E a gente precisa rever essas armadilhas para que a gente não caia de novo em 2026, né? Então, 2026 é um ano super desafiador. 2016 tem eleição, por exemplo, né, cara? Fala em eleição, todo mundo fala, meu Deus do céu. E ela é super importante, ela não pode deixar de ser levada em conta, mas tem os juros de 15% que pode cair ou não. A economia está aquecida, a economia está aquecida, emprego baixa, bolsa subindo. Não sei onde está exatamente o dinheiro, porque ele está escapando da mão de vários, mas ele está aí no mercado e está aí no jogo. E o que eu vejo é que às vezes a empresa ela fica olhando para esse macro cenário, que é super importante, mas ela deixa de fazer o dever de casa internamente. E hoje a provocação nossa vai ser isso, sabe? Sobre você com o seu planejamento, né? Olhando para o cenário externo, que ele é super importante, mas acima de tudo planejando. Porque se for pegar, muitos dos erros que acontecem são por causa de fatores internos, muito mais do que fatores externos. E as saídas para os fatores externos também estão internamente na empresa. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre essas armadilhas do planejamento, para que a gente possa debater sobre isso. O primeiro tópico que eu tenho aqui é confundir planejamento com meta. A meta, ela é super importante, tanto que a gente começa falando sobre meta, quando a gente chega, o presidente de uma empresa, o CEO de uma empresa chama a gente para falar de planejamento estratégico, a primeira coisa que eu falo é assim, cara, qual que é o número que você quer chegar no ano que vem? Qual que é o seu objetivo do ano que vem? Aí ele fala o objetivo dele, o número dele, porque tem que ter para onde estamos indo, né? O problema é que o número, ele muitas vezes ele faz com que a empresa entre em modo segurança. O que eu tenho que fazer mais do mesmo jeito para chegar nesse número. E aí esse modo segurança muitas vezes é muito perigoso para o planejamento. Então, o primeiro tópico é assim, planejamento, a meta é uma parte importantíssima do planejamento, mas ela não pode travar o planejamento, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando você coloca a meta, às vezes a pessoa fala assim, legal, então vamos gerar mais leads, vamos ter mais clientes na carteira, vamos fazer mais não sei o quê, vamos fazer mais não sei o quê. Isso é operacional, isso não é estratégico. O operacional, ele é importante, mas muitas vezes o número, que ele acaba sendo o motivo do planejamento, ele acaba gerando uma questão de sobrevivência, e as pessoas começam a fazer mais do mesmo. E isso não é estratégico, isso é planejamento operacional. Isso é operação, isso é execução.
que é super importante, mas você não pode confundir as duas coisas, senão você vai fazer mais um ano do mesmo jeito, e com o mercado em transformação que a gente está vivendo, esse é um grande perigo. Então, olhar só para a meta pode ligar um modo de segurança na sua equipe, e esse modo de segurança pode ser muito, muito preocupante. Quem sabe as pessoas trazerem as metas que elas sugerem seja uma maneira de construir isso de uma forma menos top-down e mais agregadora e mais engajadora para as pessoas falarem no seu planejamento. Então, o primeiro ponto é cuidado com essa meta, que ela pode travar e ligar o modo de segurança da sua equipe. Tem que achar um jeito mais criativo de fazer com que as pessoas tragam as próprias metas e as inovações, e que elas venham com isso prontas antes de chegar no planejamento, para que o planejamento seja um grande debate de pessoas que já começaram a pensar, e não o ponto de partida do pensamento das pessoas. Perfeito. Eu ia trazer, mas também é uma questão operacional, que não revisar o planejamento anterior, para mim, é uma grande falha também, é um grande erro. Muita gente já começa o ano vamos falar de 2026 e esquece tudo que aconteceu em 2025, 2024, e você tira grandes lições. O que aconteceu com o planejamento anterior? Inclusive, eu acho que ele perde força e perde validade se eu não trago ele para a nossa realidade e dizer o que a gente aprendeu com isso. Ano passado a gente falou que a gente fazia 100 milhões, fizemos 80, só estou dando um número aqui, fazer 100, fizemos 80, ou fizemos 125. Da onde que saiu esse número? O que aconteceu? Estava certo? O que está errado? O que replica? O cenário anterior se replica ou não? Certo? Então, essa revisão, esse aprendizado faz com que o processo de planejamento também aprimore. Porque isso está ligado para uma questão fundamental, por que estamos planejando? O planejamento não é para ficar... marquei o X no calendário, toda empresa séria tem planejamento, então nós temos que fazer planejamento também, porque é bonito fazer, tem que falar que faz e vamos chamar todo mundo aqui na sala para fazer um documento que depois não vai servir para nada. Não é isso. Tem uma lógica por trás. E a lógica é justamente você trabalhar cenários, trabalhar o que funcionou, o que não funcionou, e tem uma grande questão por trás do planejamento para mim, e por isso que eu acho que a revisão é importante. Se estamos trabalhando para continuar sendo o que somos, ou se estamos procurando ser algo diferente, ou para um lugar diferente. Estamos no processo de transformação. Note que para onde estamos indo, o planejamento vai ter, primeiro, definir esse norte, segundo, depois cair, talvez, ao começar a abrir o operacional, fica mais claro, alinha departamentos, isso tudo que eu estou falando, provavelmente a gente vai aprofundar aqui, mas se eu estou repetindo o modelo do que eu fiz, provavelmente o ano que vem vai ser uma réplica disso. Pode ser que funcione, pode ser que não, mas ele não pode ser uma questão criativa. Por isso que eu gosto sempre de começar, vamos revisar o que foi feito até agora e se está funcionando ou não. Aí eu faço o ajuste, né, Marcelo? Não, concordo plenamente. Eu acho que revisar é super importante. Segundo ponto, não trazer as pessoas, e eu falei um pouco nessa primeira parte, do zero para o planejamento. As pessoas têm que trazer o seu próprio planejamento na sua área, incluindo melhorias e incluindo inovações. Porque o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas chegam na reunião de planejamento, isso aqui é uma lógica de liderança muito antiga, elas chegam na reunião de planejamento esperando o que a empresa vai dizer do planejamento. Quando, na verdade, a empresa é formada pelo aquele grupo de pessoas que estão ali trazendo. Então, as pessoas têm que chegarem no planejamento já com o próprio planejamento, e que elas podem ter conversado com suas equipes, elas podem ter conversado com o seu grupo, mas elas não podem chegar ali simplesmente de passageiro dentro do processo, senão a construção vai ser muito unilateral. Se você acha que a sua inteligência é maior do que a inteligência do grupo, cara, ou você está com o grupo errado, ou você acha que a sua inteligência é muito grande. Você precisa compartilhar isso. A gente tem feito muito isso na Venda Mais. As pessoas chegam para a gente e falam: o que vocês estão planejando para o ano que vem? Eu falo: traga você o que você está planejando para o ano que vem, e a gente juntos vai fazer esse processo acontecer. Então esse é o segundo ponto. E conecta já com o terceiro, que é quem você vai colocar na mesa, sabe, Raul? Eu vejo muitas vezes que as empresas, por exemplo, eu tenho um diretor comercial, eu tenho um diretor financeiro, e eu não tenho um diretor de TI. Eu tenho um gerente de TI. Então o gerente de TI não vem para o planejamento, porque planejamento é só para diretor. Então, às vezes, você tem pessoas que não são necessariamente o cargo que você deveria ter na mesa, mas são as pessoas que podem influenciar positivamente no planejamento da empresa. E eu vejo que as empresas, elas deixam de colocar essas pessoas. Por exemplo, vou falar aqui uma coisa provocativa. Você pode falar: cara, esse cara não serve, mas assim, o melhor vendedor da sua empresa poderia estar no seu planejamento. Ah, não, ele vai falar besteira. Cara, ele vai falar o que acontece no mercado. Esses dias eu sentei na mesa com 3 donos de uma empresa, 3 sócios de uma empresa, e sentou o melhor vendedor,
E ele, de verdade, sentou sem ser convidado, porque a gente ia ter uma conversa estratégica. Quando terminou o almoço, eu olhei e falei, pô, que bom que esse cara sentou aqui, né? Porque ele trouxe um monte de ideias que o board ali comigo não ia tocar naqueles assuntos super importantes. Então, primeiro lugar, revisar, super legal. Segundo lugar, cuidado para a meta não travar você. Terceiro lugar, as pessoas têm que vir já com a sua ideia de planejamento, tem que aquecer o planejamento antes das reuniões de planejamento de verdade começarem, e cuide com quem você vai colocar na mesa. Porque muitas vezes você, por uma questão de cargo, de hierarquia, acaba não colocando na mesa pessoas que incomodam. E as pessoas que incomodam têm que estar na mesa de planejamento. Ah, Caetano, ela não é tão estratégica. Beleza, mas você pode usar a informação para fazer se repensar. Então, tem uma mesa desafiadora para o seu planejamento, porque isso é muito importante. Sim. Inclusive, é um exercício que a gente faz, né, Marcelo? Quando tem pessoas, e a gente recomenda que tenha de diversas áreas dentro da empresa, a gente fala muito, né, de a empresa toda voltada para o crescimento, não é o departamento comercial, é a empresa toda voltada. E a gente faz um exercício que é muito legal, uma dinâmica de você comentar sobre as outras áreas. Então, o comercial fala do financeiro, como que pode ajudar. Porque o financeiro tem que entender que se nós planejamos crescer 20% no ano que vem, como o financeiro vai lidar com isso? Como a logística vai lidar com isso? Como, né, a parte de compras, se tiver, né, o tipo RH, como vai lidar com isso? Porque senão fica um número que está desatrelado ao dia a dia das pessoas. Eu não conecto com isso e depois eu vou ter um problema interno. Meu planejamento foi feito como se fossem unidades de negócio estanques ou feudos que não se comunicam entre si. O planejamento, uma das principais funções, além de dar um norte, é o dar um norte único, onde todos entendem que têm que trabalhar juntos para ir para esse lado. Certo? Porque isso depois desdobra, né? Ele deixa de ser um conceito teórico para dizer o que isso significa para você, para este departamento. O planejamento da empresa não pode estar desconectado do planejamento das unidades, certo? Ou dos setores de cada uma das diretorias. Muitas vezes o que eu vejo é que o crescimento ele é só vendas e faturamento, mas não é a parte operacional que depois vai dar suporte a isso. Então, reforçando isso que o Marcelo falou, as pessoas que vêm entendendo que elas não vão falar só da empresa de uma maneira toda. Isso tem que desdobrar na prática para o que elas vão fazer. E quando eu vou fazer a revisão conectando, depois eu tenho que entender se eu fiz também o meu papel. Porque tem uma coisa que no planejamento fica claro. Estamos com uma atitude proativa em relação a algumas coisas, estou reativo em relação, porque o reativo está sempre atrasado. Ah, então a empresa falou que vai crescer 20%, eu achei que isso não ia me afetar, mas agora estou sentindo que está afetando e agora estou correndo atrás para tentar conseguir, sei lá, cobrir essas falhas, as lacunas ou ajudar. Note que a postura no planejamento deveria ser uma postura proativa. Eu estou demandando já um planejamento, eu quero saber o que vai ser necessário daqui a 3 meses ou 6 meses. Eu sempre comento que anos atrás a gente foi visitar uma empresa que tinha, né, uma linha do tempo, um timeline na parede, era um planejamento financeiro de crescimento, mas o RH e todos os departamentos, a gente estava visitando especificamente o RH, tinha colocado aquilo na sua parede e sabia exatamente quantas pessoas ia precisar em cada uma desses momentos. Então você começa a dizer, pô, tem um RH que está pensando para frente, não está contratando alguém que foi demitido e precisa repor. Não, eu já estou pensando lá na frente, eu vou precisar mais pessoas, eu vou ver que algumas competências não foram desenvolvidas. Então veja que quando eu começo a coordenar as pessoas lá dentro, eu tenho essas conversas, essa questão de olhar para frente de forma proativa, permite que todo mundo já comece a trabalhar e que não espere as coisas acontecerem. Eu tenho uma postura. E eu vou reforçar algo que você vai ver o Marcelo e eu a gente repetindo o tempo inteiro. A empresa inteira tem que estar pensando em crescimento. E o planejamento vai te ajudar a fazer isso. Marcelo, próximo ponto? Você ignorar dados. A gente precisa trazer dados para a mesa, sabe? A gente precisa trazer... A gente tem uma pessoa no nosso time, né, que é o Marcelo, e o Marcelo Mânica, ele fala muito sobre isso. Ele fala, cara, me traga dados que suportem a sua decisão. Eu vejo que é muito fácil trazer informações sem trazer dados, né? Nem que você traga uma ideia e fale assim, não tenho dados, estou trazendo uma ideia sem dados, mas as ideias têm que vir com dados. Porque se as ideias vêm sem dados, como eu posso dizer, eles são simplesmente uma suspeita. É importante ter dados. E eu vejo que muitas vezes os planejamentos, eles passam um pouco por dados. É que eu queria falar uma coisa aqui para vocês. Quando vocês estão no mercado muito competitivo e você é um player muito grande do mercado,
o seu crescimento, ele depende muito do movimento do mercado e do movimento dos concorrentes. Quando você é um player médio ou pequeno, a sua proposta de crescimento depende muito mais das suas ações. Porque você tem muito espaço para crescer ganhando eficiência dentro do mercado. Então, assim, por exemplo, eu vendo cerveja. Cara, cerveja tem lá, o Brasil consome tanto de cerveja, o mercado de cerveja está caindo, e são 3, 4, 5 grandes players brigando aqui. Esses caras falam muito de mercado, falam muito de andamento de mercado e de tomada de share de outros. O cara que é uma pequena cervejaria lá na região tal, ou uma média cervejaria na região tal, ele tem muita eficiência para ganhar que não dependa só do mercado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para trazer os dados, para ter os dados, mas também para não ficar preso nos dados, porque muitas vezes você fala assim, mas o mercado não vai crescer o ano que vem. Cara, beleza. Então você não vai crescer. Não, vou crescer. Então você precisa trazer os dados, mas não pode se prender com os dados. Mesma coisa da meta lá atrás. O dado ele tem que ser uma referência e a gente tem que forçar o dado a vir para a mesa. Mas se você é uma média e pequena empresa, você tem muita coisa para crescer de maneira interna, com melhoria, eficiência, novos produtos, novos serviços. Então traga dados para a mesa, mas não morra atrás dos dados. Você sabe que, para você que está nos vendo, nos ouvindo, Marcelo, quando a gente vai fazer planejamento, a gente usa uma matriz, a gente falado muito sobre ela, inclusive internamente, que é a matriz de Ansoff, que é, né, produtos novos ou antigos e mercados e clientes novos e antigos, ou os atuais. E se você conseguir quantificar nesses quadrantes onde você está, o teu planejamento começa a ficar muito mais fácil, porque você vai... Da onde vai vir o crescimento ano que vem? Uma parte vai vir dos clientes atuais com esses produtos. Depois, nós vamos ter novos produtos para esses clientes. Ou a gente precisa de novos clientes para vender os produtos que a gente já tem. E veja que o teu planejamento começa a estar direcionado e mais bem embasado, mas ele tem números para justificar isso e para, de novo, desdobrar em outras atividades. E uma coisa que eu reforço em relação a isso é a diferença entre quantidade e qualidade. Em alguns momentos, você vai precisar melhorar a quantidade. Então, precisamos de mais clientes, precisamos, né, esforços de prospecção, vamos ter que fazer alguma ação de marketing, precisamos mais produtos, alguma coisa que é mais, é simplesmente quantidade. A outra é dizer, não, a gente não precisa de mais quantidade, não. O que a gente precisa é ser mais eficiente em relação a isso, a gente precisa melhorar, ser mais inteligente. Uma coisa não exclui a outra. Você pode trabalhar as duas, e geralmente o crescimento exponencial é, né, mais quantidade com uma melhor eficiência, mas é importante no planejamento você separar uma da coisa das outras. Então, quando você trouxer números, veja se eles são números quantitativos, né, se o indicador ou o índice que você está trabalhando é quantitativo ou qualitativo. E lembre de equilibrar as duas coisas, e como o Marcelo falou, na busca da eficiência já tem muita coisa, nesse direcionamento. O número também permite o acompanhamento mais fácil. Então, se você for trabalhar, por exemplo, as 4 disciplinas da execução, o 4DX, claramente a primeira é dizer, vamos definir o número que a gente quer melhorar. Qual é o ponto que nós queremos melhorar? Porque daí desdobra a conversa de uma maneira muito objetiva. Todo mundo sabe exatamente o que deveríamos estar fazendo. Falamos que íamos fazer 100. Está em 80, está em 120, está em 99, está em 101, certo? Tipo, a conversa é muito mais objetiva. Depois desdobra para processos. Processos também é quantidade e qualidade. Mas note como eu estou trabalhando números, porque senão é a minha opinião contra a tua opinião. A tua opinião é super importante, a minha também é, mas quando a gente está falando sobre números, precisa tangibilizar isso. E note que o número é muito fácil de você saber acompanhei ou não acompanhei. Estou longe, estou perto. Preciso acelerar, não preciso. O que está funcionando, o que não está funcionando. Ele me dá uma referência. É a temperatura. Quando eu pego a temperatura e pego um termômetro, eu quero saber esta temperatura. Como estou em relação a isso? Isso é super importante porque o planejamento precisa de acompanhamento. Quando eu começo revisando, atingimos aquela meta ou não, o que funcionou, o que não funcionou, e aqui eu também vou fazer o acompanhamento. Então, essa coisa que o Marcelo falou de me traga números, não fique preso a eles, porque eles vão ser revistos, mas me traga números é super importante. Marcelo, próximo ponto? Próximo ponto, você já falou, Raul, que é falar sobre produtos e serviços. E aqui vem um pouco daquela provocação. Quem é na sua equipe, quem é na sua empresa que é responsável por desenvolvimento de produtos e serviços? A gente está cada vez mais com o Venda Mais atuando dentro dessas áreas e a gente vai, em 2026, entrar com mais força ainda nessas áreas, porque, e aí entra na matriz de Ansoff, que o Raul falou, nós precisamos rever produtos ou serviços. E rever significa descartar produtos ou serviços que não estão funcionando e que novos produtos ou serviços a gente vai trazer para a nossa base de clientes atuais, para abrir novos clientes ou para o mercado que a gente desconhece. Então, planejar é falar de produtos ou serviços. Eu vejo que às vezes as empresas elas ficam brigando sempre do mesmo jeito. Os mesmos produtos para os mesmos clientes na mesma região.
Cara, isso é errado, isso é um risco absurdo. Você vai ter um drive só que é ganhar eficiência. E ganhar eficiência, se você não ganhar ou se o mercado não crescer, você está complicado. Você precisa ter projeções de crescimento, a gente gosta muito da matriz, novos clientes. Então, assim, pensar em novos produtos e novos serviços, hoje em dia, no tempo que as coisas envelhecem muito rapidamente, é fundamental. E descartar produtos ou serviços que não estão mais funcionando também é muito importante. Então, falar de produtos e serviços e ter pessoas na mesa que falam sobre isso, mesmo que elas não sejam do nível de diretoria ou, quem sabe, nem gerencial, é super importante para que a gente consiga ter uma estratégia de crescimento. A gente tem falado muito isso aqui. A gente chega em empresas que falam assim, cara, 30% do meu faturamento vem de produtos que não existiam há 2 anos. Então, se eu não tivesse esses produtos novos, eu não teria 30% do meu faturamento, ou eu teria, quem sabe, esmagando a minha margem. Então, é muito sério trazer produtos e serviços para o planejamento estratégico. Esse é um ponto super importante que o Raul já tinha falado. E aqui tem o próximo ponto, que é planejar e escolher. E escolher dói pra caramba, né? Então, assim, eu vou contar um caso aqui, para variar, de um cliente nosso que fazia produtos do mercado de EPI, e a gente definiu num planejamento estratégico que naquele ano a gente ia para o mercado alimentício e para o mercado de petróleo e gás. Ia focar nesses 2 mercados. A empresa tem uma estrutura de marketing que não é super estrutura de marketing, apesar de eles serem muito grandes. Ela tem uma estrutura de marketing acanhada. Então, assim, os 2 mercados são alimentação e óleo e gás. E aí o marketing começou a desdobrar estratégia para alimentação e óleo e gás. Os outros mercados continuavam vendendo como já vinha vendendo, mas os lançamentos iam ser focados nesse mercado. Enfim, o direcionamento da empresa estava para desses dois mercados que a empresa atuava, mas podia ganhar muita eficiência, porque naquele momento o petróleo e gás estava crescendo muito no Brasil e o mercado alimentício sempre foi muito poderoso. Primeiro mês, o mercado de óleo e gás não andou, segundo mês não andou, terceiro mês não andou. No quarto mês, numa reunião de revisão de planejamento, o dono da empresa chegou e falou assim, vamos mudar o mercado. Vamos sair desse óleo e gás que não está dando nada e vamos para outro mercado. Aí, eu olhei e falei, caraca, né, cara? Encostei na mesa, falei, cara, nós podemos mudar, mas vamos mudar o planejamento. Ele falou, não, é só essa mudança aqui. Eu falei, não é só essa mudança. É um dos mercados que a gente planejou atuar esse ano. O marketing está desenvolvendo material para isso. E, cara, até a gente virar, vai demorar mais 3 meses para o marketing agir em cima de um novo mercado, a gente mapear fortemente outro mercado. Resumindo, depois de uma brigarada, a gente ser quase demitido lá da reunião, porque vai insistir nesse mercado, hoje eles são um dos principais players desse mercado de óleo e gás. Por quê? Porque planejar significa escolher, e escolher significa abrir mão de outros movimentos. Isso muitas vezes pode parecer que torna a empresa mais lenta, mas ela é super importante esse tipo de escolha. Até porque a gente muitas vezes olha lá de cima e fala assim, só muda isso. Só que para mudar isso, você tem uma mudança que encadeia muito grande dentro da sua estrutura. Então lá eles tinham contratado pessoas do mercado de óleo e gás, eles tinham feito um monte de coisa, e que de repente desarmar isso custa muito caro. Caetano, quer dizer que eu tenho que ir cego até o final do ano, não posso rever? Pode, mas aí você tem que sentar e rever o seu planejamento. Não pode simplesmente falar, então faz isso e joga o planejamento fora. Então escolher significa abrir mão, e o planejamento faz parte desse processo. E isso a maioria das empresas não quer. Ela quer escolher, mais escolher, mais escolher, e isso é uma armadilha muito grande do planejamento, né? Eu queria comentar em cima disso que eu acho que a mentalidade correta em relação ao planejamento não pode ser de que aquilo vai acontecer com 100% de certeza. Porque nós estamos tentando prever o futuro e nós não conseguimos prever o futuro. Meu pai sempre dizia, fabricavam bolas de cristal, parece que não fabricam mais, e a minha quebrou. Né? Então, realmente, a gente não consegue. Então, você vai trabalhar com cenários e já deveria ter previsto no planejamento que vamos fazer uma revisão daqui a 3 meses para ver se isso está evoluindo da maneira como deveria estar. Então, mas faz parte, não deveria ser um susto para todo mundo. Não deveria ter alguém dizendo, não, para tudo, não está funcionando, então já muda tudo e mexe nisso, porque você desvaloriza o processo todo de criação e do próximo planejamento. Quem vai levar a sério o próximo planejamento se quando ele começa a não dar resultado, já esquece tudo e sai correndo e apaga? Então não valeu nada daquilo, é só para falar que tinha. Mas o processo de revisão é super importante e tem uma mentalidade por trás aqui que eu acho que também é importante reforçar. Muitas das coisas que a gente está fazendo, quando a gente está entrando em mercados novos, quando está tentando conquistar novos clientes, lançando novos produtos ou serviços, é quase como se fosse um laboratório com experiências. Nós vamos testar algumas coisas e vamos validá-las.
Quando você fala de estratégias de crescimento, por exemplo, você vai ver que você tem motores de crescimento, já é uma coisa documentada. Então você vai ter produtos sendo testados, alguns que já validaram e já estão entrando na nave-mãe, né? Vão começar a ser vendidos por todo mundo, mas você tem uma modelagem. Se você não tem uma cabeça de cientista, uma visão de experiência, de que estamos testando, de que vai ter feedback, eu não entendi o planejamento correto. O planejamento não pode dizer, nós vamos fazer isso aqui, exatamente isso aqui vai acontecer. Porque não vai acontecer, a gente já sabe que não vai acontecer. A gente sabe que a gente está tentando aumentar a probabilidade de acontecer. Mas o planejamento precisa receber feedback, ele tem que estar aberto a isso, ele tem que estar, né? Então, quando eu digo vou lançar produtos novos, na verdade eu estou dizendo estou testando novos produtos. Eu estou imaginando que nós vamos testar esses novos produtos, estou imaginando que uma parcela deles vai ter sucesso e a minha previsão de que os que vão ter sucesso vão faturar isso, vão vender essa quantidade. Note como tem um desdobramento aqui, mas eu estou aberto ao processo de revisar, de aprender e de melhoria contínua. Ele não está engessado. Marcelo. A sintonia nossa é tão grande que eu tô com a lista aqui e o Raul já está falando o próximo tópico, né? Que é exatamente isso. O novo exige ousadia. Então o Raul já falou sobre isso, eu vou só fechar aqui a fala do Raul com uma frase que tem usado bastante para provocar. Se você quer matar qualquer tentativa de fazer o novo, pergunta, você tem 100% de certeza? Porque ninguém tem 100% de certeza. E se alguém chega com uma ideia nova, você fala, você tem 100% de certeza? Não tem, cara. Então você fala isso para sua equipe e está falando bem assim, não mude. Porque qualquer mudança você vai não ter 100% de certeza. E às vezes o planejamento, a gente mata isso, e às vezes a gente mata isso silenciosamente. Então eu vejo várias empresas, por exemplo, que tem o dono, né? Que tem o dono ainda presente, né? Empresas familiares, que a gente trabalha muito. Alguém fala alguma coisa, ele fala assim, você tem certeza que isso vai acontecer? A pessoa imediatamente muda de assunto. Porque ele não vai bater no peito e falar assim, eu tenho certeza, isso vai acontecer. Porque não tem. Então, às vezes, silenciosamente, a gente dá um sinal para a equipe e fala, não me venha com novas opiniões. Então, a ousadia, o aceitar a insegurança de algumas decisões, ela faz parte do jogo. Vou testar 3 produtos, pode ser que 2 não funcionem. Mas se eu não testar, pode ser que daqui a 2 anos, 30% do meu faturamento não venha. Então, essa ousadia é super importante e era o próximo tópico. Agora, vamos para o próximo tópico, que também está conectado com isso, que é o seguinte, nem tudo precisa ser feito naquele ano. Porque se o planejamento é estratégico de verdade, muitas coisas não serão feitas naquele ano. E a gente precisa ter um espaço no planejamento estratégico para falar de coisas que não vão acontecer naquele ano. Mas se você não começar a pensar naquilo naquele ano, não vai acontecer daqui 1, 2 ou 3 anos. Então, se a gente quer o planejamento estratégico de verdade, a gente precisa colocar coisas que, cara, não vai acontecer agora. Porque a gente muitas vezes encaixota o planejamento em 365 dias e aí você deixa de ter ideias realmente estratégicas para ser construída. Vou citar um exemplo. Esses dias a gente fez um podcast aqui, eu esqueci o nome dele. Eles são uma empresa que, vai para o mundo inteiro. Então, assim, quando eles vão para o mercado, eu quero entrar no Paraguai, por exemplo. Não é assim, ano que vem eu estou no Paraguai. Não, ano que vem eu vou lá, vou dar uma olhada no mercado, vou conhecer, vou ver os players do mercado, vou entender o que está acontecendo, vou sondar o Paraguai. No outro ano, eu vou operacionalizar uma entrada no Paraguai. Só que se eu não falar sobre isso, é assim, mas você vai entrar ano que vem? Não, então não vamos falar do Paraguai. Quando que vai falar do Paraguai? Quando que vai falar de uma mudança na empresa? A gente vai construir uma área nova ou a gente vai começar a revender produtos de outros parceiros da China. Legal. Mas se você precisa ir para a China esse ano, se no outro ano você quiser trazer ou achar um parceiro aqui no Brasil que te ajude a trazer produtos da China. Então eu vejo que muitas vezes a empresa ela fica muito presa no ano e ela acaba não tendo ideias de longo prazo de verdade. Então, o próximo tópico é você precisa ter coisas no seu planejamento que não vão acontecer dentro daquele ano e isso é super importante. Eu acho que é Jorge Iglesias, eu estava procurando aqui no Jorge Iglesias, o CEO da Topaz. E essa visão de longo prazo, inclusive nos Estados Unidos, estavam questionando você ter relatório trimestral financeiro da empresa, porque a empresa fica tão focada naqueles 3 meses, que ela não faz coisa de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, 5 anos, ela fica presa. E as melhores empresas já estão dizendo, gente, tem coisa que é ciclo de anos, às vezes eu preciso começar a me mexer agora, não posso estar atrasado. Eu queria, meu último ponto, para ir encaminhando assim para o final, eu acho que o planejamento exige conversas difíceis.
né? O Jack Welch, que era CEO da GE, exato. O Jack Welch, ele tinha o que ele chamava de workout, que era o lugar onde vamos lavar roupa suja. Planejamento precisa ter conversas difíceis, ele não pode ser, né, estamos todos de acordo, aí todo mundo está se apresentando, todo mundo é para ter de vez em quando algum arranca-rabo, porque é para ter uma conversa, por exemplo, em coisas que não estão funcionando. Você vai ver que o ego das pessoas está muito envolvido no seu planejamento e é uma dificuldade de revisar coisas que não estão funcionando. Então, quando a gente fala, por exemplo, de que nós vamos trazer uma conversa sobre números, ou nós vamos revisar algumas coisas, eu tenho que também incluir no meu planejamento um momento onde nós vamos falar de coisas que precisam parar de ser feitas, ou que precisam claramente mudar porque não estão funcionando, não estão nos levando aonde queremos. É um discurso muito comum você ouvir falar de que nos trouxe até aqui não é a mesma coisa que vai nos levar para lá. Só que as coisas dentro das empresas têm um legado, né? Tem a cultura da empresa, ela muitas vezes segura. Então, quando eu tenho uma empresa realmente focada em crescimento, não é só coisa nova, novidade, é também revisar as antigas. Tem um processo aí de revisão e que muitas vezes passa por pessoas que têm um cargo importante, que estão muito tempo naquele cargo, mas ainda estão presos no modelo antigo e não estão conseguindo. Essas conversas precisam aparecer no planejamento, porque senão ele é um planejamento cosmético. É só para falar que teve, e você sabe que tem lacunas importantes, porque no fundo tem uma conversa difícil que não foi tida. Tá? E muitas vezes o que acontece é que quando você tem empresas que não fazem planejamento com frequência, elas vão ter essa conversa inicial, e aí que é um problema, porque aí vem uma coisa de muito tempo que está guardada, é quase como se fosse um vulcão explodindo, muita coisa. Quando você faz o planejamento com frequência e revisa com frequência, a conversa é muito mais fácil, mais simples, porque já tiveram isso, certo? Mas note que o planejamento é um momento de trazer isso aqui para dizer, de verdade, gente, primeiro, está todo mundo de acordo, todo mundo está entendendo o que precisa ser feito e não guardar coisas. Porque senão depois isso vai aparecer lá na frente e aí aparece de uma maneira negativa. Às vezes isso precisa de uma mudança um pouco cultural, porque, né, como o Marcelo falou lá, muito top-down, muito imposto planejamento, muitas pessoas vão ter um problema de dizer não sei se eu acredito, não sei se isso está certo, não sei se esse é o caminho correto, mas eu tenho que fomentar este debate. Não vai existir alinhamento de verdade depois, quando saírem da sala de reunião e o planejamento tiver terminado, tiver tudo documentado e cada um depois for para a sua área, precisa ter algo que una todo mundo. E essa união foi construída anteriormente, inclusive no debate. Eu tenho falado muito sobre isso, certo? Então, se você quer realmente fazer com que algo aconteça, você também tem que trabalhar as coisas que não estão funcionando. Sempre falei de alta performance, eu sempre comecei meus trabalhos de alta performance dizendo evitar coisas que levam a baixa performance é uma das melhores formas de você evoluir para alta performance. Comece evitando fazer bobagens. Uma das coisas mais inteligentes que você pode fazer no mundo, evitar fazer bobagem. Mas tem que ter essa conversa em grupo. Nós temos que poder debater. Marcelo e eu, né, somos sócios. Temos outros sócios minoritários, mas Marcelo e eu somos sócios. O tempo inteiro estamos em debate. Concordo, não concordo, etc. Inclusive, como, né, sócios evoluímos no nosso processo, porque no começo ele era desgastante, né, tipo, a gente brigava, né, tipo, já acabamos a sociedade umas 3 vezes, mas volta. Casamento que é forte vai ter debate também, certo? Como é que faz em relação ao dinheiro? Como que faz em relação aos filhos? Tem que ter essas conversas. Eu não posso colocar uma peneira na frente do sol e achar que ela vai filtrar. Eu preciso ter as conversas difíceis. Marcelo. Não, é isso, super importante. E aí, para a gente finalizar, eu vou pedir uma coisa para vocês. Não tentem fazer o planejamento num encontro ou em 2 encontros, sabe? A gente já errou também, nós, como Venda Mais. O planejamento tem que ser uma construção. Então, veja, no mesmo dia que você lava a roupa suja, que você vai falar de produto, que você vai falar de serviço, você vai falar de não sei o quê, você vai falar de mercado, você vai falar de números, você vai falar de dados. Chega uma hora do planejamento que as pessoas começam a concordar com tudo para aquilo acabar logo. E aí o final do planejamento acaba ficando muito matado. O planejamento é uma construção. Ele tem que ter 4, 5 encontros. Pode ser encontros menores, mais direcionados, e você vai construindo o planejamento de verdade.
Até porque, muitas vezes, o que você fala em um dia, em 2 dias depois você falou, pô, será que estava certo aquilo? Então, ele precisa ter um tempo para decantar. Então, construa o planejamento. 3, 4, 5 encontros, para que quando você chegar lá na frente, seja só apresentar o planejamento que foi construído nesses encontros. Porque senão a gente faz o planejamento e só uma pessoa fala, só uma pessoa comanda, só uma pessoa lidera, e você acaba não conseguindo aprofundar de verdade em nada. Então, o planejamento exige tempo, exige energia, mas quem sabe quem sabe não, com certeza você vai perder muito mais tempo se você não gastar esse tempo planejando. Perfeito. Vamos recapitular, você está com a lista aí, recapitula rapidamente aí os pontos que a gente viu. Vamos lá. Revisar o planejamento anterior. Quem você vai chamar para a mesa do planejamento é algo super importante. Traçar a meta, mas não deixar a meta ser algo top-down que trave a sua equipe para eles entrarem em modo de proteção. Isso é uma coisa super importante. Falar sobre produtos ou serviços, uma Tridian Software é algo que a gente usa e que a gente vai falar muito nos próximos tempos sobre isso. Trazer dados para a mesa, sem dados o planejamento é só uma narrativa. Certo? Planejar e escolher para onde você vai, para onde você não vai. O novo exige ousadia, ou seja, tem que ter espaço para criatividade, e se você o tempo todo fica falando, tem certeza que vai dar certo, não tem. Então você precisa ter espaço para ousadia, para o novo, para a inovação. Inovação é arriscado, mas não inovar é mais arriscado ainda. Nem tudo precisa ser feito no ano, ou seja, você pode planejar para os próximos anos, porque senão você encaixota e vira um planejamento operacional e não um planejamento de verdade estratégico, e se não vira um planejamento estratégico, ele é muito ruim. Raul falou sobre conversas difíceis, é importante ter conversas difíceis, e a gente fechou falando que não faça em um encontro de 12 horas ou em 2 dias. Construa o planejamento para que quando você chegar lá no final, ele seja uma construção sólida e não simplesmente algo que as pessoas cansadas aceitem e depois muitas vezes não vão colocar em prática. Ou não testam, ou não experimentam, ou não decantam o conhecimento. Então, 4 ou 5 reuniões para que o planejamento aconteça é super importante. Então, essas são as armadilhas que você não pode cair para o planejamento de 2026. Tem eleição, tem um monte de coisa, mas planejar é olhar para fora, mas acima de tudo olhar para dentro do que a gente pode fazer dentro desse cenário. Diversificação é algo que ajuda num ano que você pode ter insegurança em relação ao mercado, novos produtos, novos serviços, novas soluções, novos mercados, movimentação, esse é o jogo e esse é o grande desafio. A máxima estoica para variar de foco no que você tem controle e não no que você não tem controle. E o planejamento ajuda justamente a você focar no que você tem controle. Você lida com o cenário externo e você ajusta as suas velas internamente. Então, sabemos que vai ter vento, mas eu não controlo o vento. As velas eu controlo. É isso que o planejamento ajuda a fazer. E eu queria reforçar um último ponto meu. Quanto mais confuso o mundo está, mais o planejamento tem importância. Ok? Curte, compartilhe, fale com a sua equipe sobre isso, poste seus comentários e suas dúvidas se você tiver, e lembre, temos workshops, temos materiais, ajudamos as empresas a fazerem isso. Se você quiser qualquer tipo de ajuda, suporte, até uma revisão do seu planejamento estratégico, seria um prazer e uma honra poder trabalhar com você e com a sua equipe para fazer com que 2026 seja um ano excelente. Inclusive tem Copa do Mundo também, né, Marcelo? Então, tem Copa do Mundo. É Copa do Mundo também. E eu vou reforçar o que o Raul tá falando. Ter um agente externo no planejamento, às vezes, é muito importante. Porque o agente externo não deixa picuinhas internas crescerem dentro da reunião e dá uma visão externa de provocações externas. A gente faz isso nas empresas, a gente lidera, a gente também participa de planejamentos estratégicos nos nossos clientes, em clientes que a gente só entra para fazer planejamento estratégico mesmo. Então, assim, se você precisar de ajuda, realmente fale com a gente. Nós temos uma equipe de craques, né, que estão focados nesse assunto, planejamento estratégico comercial, mas que também muitas vezes vem no planejamento estratégico geral, que também é abandonado em vários momentos, tá bom? É isso. E aí, os nossos cabelos cinzas, eu acho que são uma vantagem competitiva, né, Marcelo? Porque já passamos por vários ciclos, várias etapas, várias culturas, vários cenários, né? Então, a gente funciona muito bem em relação a isso. Grande abraço, obrigado, boas vendas, campeão, campeã. Nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast Venda Mais. Tchau.